Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial, porque essa aqui é uma série de lives que eu realizo com frequência para conversar com alguns alunos do treinamento de escrita científica, estudantes de direito que estão impulsionando a sua carreira no direito em razão, de quererem ser pessoas no futuro, de quererem resolver, encontrar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos com o direito. Então, hoje eu vou conversar com o Hilberto, que é um estudante que está indo para o 7º semestre. Eu sempre me confundo aí, porque sabe como é, né? Período de férias acontece isso. E ele vai conversar aqui, eu já vi que ele pediu para participar. Ele vai conversar com a gente para a gente ter um bate-papo bem tranquilo sobre a trajetória dele. E deixa eu dizer, gente, enquanto eu vou aceitando ele aqui, perguntas nessa caixinha aqui que tem uma bolinha, que é uma interrogação, que no final eu abro, eu respondo a tua pergunta, o teu questionamento. Olá, Hilberto, tudo bem? Bom, prof. Tá me escutando? Tô perfeito. Hilberto, obrigada pelo teu tempo. Eu sei que tu tem bastante atividade para realizar, então obrigada. É isso, eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. Roberto, hoje a gente vai conversar um pouquinho para tu contar a tua história bem tranquilamente. Tu sabe que eu sempre falo para os meus alunos ficarem super à vontade para falar a verdade, que aqui tem uma pessoa real que está contando o que tu viveu. Pontos positivos, pontos negativos e tudo que faz parte da vida. E a primeira coisa que eu quero é que tu te apresente. Nome, semestre e a tua faculdade. Ok, eu me chamo Hilberto, eu estou no 7º semestre na PUC São Paulo, estou indo começar o 7º, na verdade, em março agora. Na faculdade eu me identifiquei bastante com as matérias na área de consumidor, eu gostei bastante, que é a área que eu faço atualmente iniciação científica, né, com base principalmente na lei dos superendividados, que saiu em junho. Eu gosto também bastante da área de empresarial e societário, que eu faço estágio, eu estou conhecendo mais agora na prática. E em relação acadêmica, eu participei bastante coisa durante minha faculdade, principalmente pré-pandemia, eu fazia bastante parte de grupos de extensão, fazia vários cursos, palestras, ia para teatro, bastante coisa assim, que durante a pandemia eu fiquei um pouco perdido no começo. Eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, assim, quando entrou, eu quis fazer vários cursos, mas comecei a fazer vários e vários cursos que não mudavam em nada, era mais, tipo, fazer isso, eu ficava nisso. Tanto que o segundo semestre de 2020 eu fiquei um pouco nessa de parada, assim, sem fazer nada. E o treinamento foi o que me deu um gás, assim, para voltar um pouco, porque eu tava realmente naquela de, vou fazer as aulas, vou estudar, vou tirar nota, e o resto do tempo eu vou ficar conversando com meus amigos, que a pandemia aproximou bastante a gente tava um tempo mais parado, aí a gente começou a jogar mais junto, fazer mais coisa nesse sentido, né? Só que a questão de trabalhos extras e outras coisas da faculdade eu comecei a deixar um pouco de lado. Só que com o treinamento eu comecei a voltar, assim, que eu percebi que eu não podia ficar parado, eu tinha que fazer outras coisas, que eu vi. Aí eu comecei a olhar que meus amigos eles estavam fazendo outras coisas, eu não podia ficar parado. E eu comecei com o treinamento eu consegui fazer o meu projeto de iniciação com o meu professor, consegui ser aprovado depois nele, publiquei um evento e várias outras coisas que foi bem interessante para mim. Legal, Hilberto. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu quero entender primeiro o que foi o Hilberto lá, alguns anos atrás, que decidiu fazer direito. Por que tu pensou assim? Qual que foi a tua escolha? O que passou na tua cabeça para fazer direito? Eu sempre gostei bastante dessa parte de consumidor, assim, foi o que trouxe para o direito. Eu gostava de fazer aquela meio que encrencas assim, no mercado, ir nos lugares e falar, não, isso daqui tá errado, eu preciso Russomano, pagar né? aqui. Russomano Sim, total. total. No começo eu era assim. Sempre gostei bastante dessa parte, tanto que ainda me identifico um pouco com isso, ajuda um pouco minha família para resolver alguns problemas, que não precisa de advogado, assim, sempre faço a parte. E foi um dos temas que me trouxeram para o direito. Aí comecei a pesquisar, ver que era um pouquinho a mais, aí eu me interessei realmente e resolvi cursar direito. Mas a principal causa foi essa matéria que tentar ajudar as pessoas mesmo. Porque quando você entra na faculdade você percebe que não é tão sonhos assim, tão fácil, mas tem a oportunidade de você conseguir ajudar outras pessoas com certeza. Perfeito. Tu tinha algum sonho quando tu entrou? Alguma coisa que tu pensava que tu queria fazer? Que tu, sabe? Tinha alguma coisa que passava na tua cabeça quando tu começou? Nossa, quando eu comecei, eu acho que para mim sempre teve aquele estereótipo de fazer concurso público, porque vai ter estabilidade, você vai ficar tranquilo,
não vai trabalhar tanto. Eu não conhecia nada da área, então era o que eu escutava e eu acreditava. Mas você percebe que todas as áreas, tanto concurso público quanto trabalhar como advogado, professor, etc., você vai trabalhar bastante, você vai conseguir ter uma remuneração interessante e depende do que você gosta, né? Hoje eu não sei se eu seguiria mais para a área da fazer magistratura, etc., mas é uma área que eu ainda acho muito interessante, principalmente a área da defensoria pública, que eu acho que é uma área que ajuda muito as pessoas. Legal, tô vendo que tu tem esse viés de ajudar as pessoas. Que bom que tem alunos que pensam nisso, né? Que pensam nessa parte. E me diz uma coisa, essa tua perspectiva do direito, assim, foi mudando com o tempo? Então, tu tinha no início esse sonho de talvez concurso público. O que que fez tu ir pensando em talvez outras coisas e mudando o teu pensamento? Acho que o que faz a gente mudar são as experiências, principalmente o estágio. Eu percebi que com o estágio, algumas pesquisas, a gente vai percebendo que é muito mais amplo, tem o leque de possibilidades que sempre falam, né? Então a gente pode, não sei, se especializar em uma área, seguir como advogado, e como advogado você tem várias partes, sendo no consultivo, no contencioso, e isso eu acho bem interessante, assim. Então, atualmente eu estou gostando muito da área de consultivo, que é a área que eu estou estagiando, e eu acho que tem muita possibilidade de crescimento nessa área, e eu me identifico bastante, principalmente na área societária. E o que que é um consultivo? O que que tem que fazer um advogado consultivo? Consultivo é aquele advogado que ele não é o advogado de processo, digamos assim. Ele vai, na minha área, eu faço mudanças de contrato social, faço contratos com outras pessoas, toda essa parte que é para deixar tudo legalizado, digamos assim, para não ter nenhum problema. Então a gente faz cadastro no Banco Central, faz as mudanças dos contratos de câmbio, quando traz algum bem de fora, avião, empréstimo, tudo isso a gente precisa legalizar. E essa é uma das partes que a gente atua, além de outras coisas, como auditorias, a M&A, essa parte que eu acho bem interessante, só que é algo mais raro, assim, por enquanto eu não atuo tanto, eu fico mais na parte da auditoria preliminar, assim, que eu não tenho tanto tempo, então eu não chego mais nessa parte de contratos, assim, que é um pouco mais complexo. Por enquanto. Então, tu tá me dizendo que tu descobriu que talvez tu não soubesse que dá para ser advogado sem ter que ir na frente do juiz, sem ter que ficar lidando com o processo, é isso? Porque eu acho que muito aluno não sabe dessa possibilidade, Humberto. Sim, Tu foi descobrindo isso com o tempo. sim. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber, porque alguns amigos meus já falavam, assim, a gente tem aquela noção, mas eu não sabia que tinha um setor específico para consultivo. Eu pensei que era, não sei, o advogado ele vai fazer o consultivo contencioso, mas você percebe que na prática é separado. O que faz o consultivo fica só naquela parte, o contencioso fica na outra parte. Mesmo que seja do mesmo escritório, eles se dividem. Eu acho Perfeito. que essa parte de especialização é boa, né? Cada um fica excelente na área que faz, e caso precise, com certeza um advogado vai ajudar o outro que é do mesmo grupo. Não tem essa questão de, não, você está nessa área e está nessa área. Muitas vezes a gente conversa com área de trabalhista, tributário, todo mundo quebra a cabeça junto para tentar resolver algum problema. Legal. Então, aquilo que eu falo às vezes de que tu pode ficar em uma área específica do escritório, por exemplo, tem uns que falam com o cliente, tem uns que fazem audiência, tem uns que lidam com processo, tem uns que lidam. Isso é real, tu vive isso, né? Isso é real. Eu acredito que quanto maior o escritório, mais vai ser essa divisão. Porque vai ter mais gente. Quanto mais gente, cada um vai se especializando em uma área menor. Então, acho que é inevitável ter isso realmente. Vai ter a pessoa em societário, divide, não sei, em 4. Aí talvez no outro escritório divide em 20. Dependendo do escritório. Tem áreas muito mais específicas. Perfeito. E, Huberto, eu sei que tu adora teu estágio e eu sei que como tu está em São Paulo, tu faz parte de um grande escritório. Essa é uma realidade que muitos alunos não conhecem. Então, assim, quando tu entrou para esse mundo, o que que tu pensava antes de conhecer? O que que tu pensava de ser advogado? Qual que era a tua ideia? E o que que foi que abriu, que tu viu, que talvez hoje muita gente não veja porque não está vivendo essa realidade? Existe uma realidade diferente dessa de escassez que o povo fala, que advogado morre de fome? Me conta a real, Alberto, o que que tu vê? Nossa, tem realmente a diferença. Porque no meu convívio, assim, mais familiar e amigos antes da faculdade, estágio, etc., as pessoas que eram advogadas foram aquelas pessoas que trabalhavam mais com casos pequenos ou não conseguiram se inserir na área, e é um pouco triste.
Mas quando você entra no escritório, você percebe que tem uma grande mudança de pessoas. Tanto que é comum os advogados saírem para ir para outro escritório, outros advogados virem para esse escritório, tem essa mudança. E olhando assim, não parece que tem essa situação de escassez. Talvez seja alguma coisa, mas acredito que quando você está num nível um pouco mais. Quando você está preparado, eu acho que essa é a palavra mais certa, você não vai ter essa escassez, porque você vai ter como provar o seu trabalho, vai ter como fazer, as pessoas vão começar a te notar. Então, acho que a questão é estar preparado para o cenário, para o mercado, para as coisas que vão vir e com isso você vai conseguir fazer a sua diferença e ter o seu emprego. Perfeito, isso é ótimo. Vamos voltar agora para a tua faculdade, Alberto. Tu lembra como que foi o início da faculdade? Se tu teve alguma dificuldade? Era presencial ainda, eu acho, né? Mas como que foi? Tu teve Era. que superar alguma coisa? Teve alguma coisa que foi difícil? Me conta. Eu entrei com uma semana de atraso, porque o ProUni sempre atrasa alguns dias, aí eu entrei com uma semana de atraso, aí eu sempre fui aquela pessoa desesperada para deixar tudo em ordem, então já cheguei assim, meu Deus, perdi uma semana e tentei acompanhar. Aí eu tinha aula principalmente na matéria de metodologia e lógica jurídica, tinha uma linguagem mais difícil, que eu não estava acostumado, eu nunca tinha lido nada. Eu lembro que eu ficava mais tempo lendo o dicionário do que lendo o texto, que era difícil, aí eu lia, relia. Eu acho que a principal diferença no começo foi a grande quantidade de texto, que eu não estava acostumado a ler textos tão difíceis, e a linguagem. Mas depois de um tempo você vai acostumando, vira algo mais rotineiro, assim, você começa a ler mais rápido e fica mais tranquilo. Perfeito. E agora tu já tá indo pro sétimo, tu já passou da metade, já tá mais encaminhada, mas eu imagino. Quer dizer, imagino não, tenho certeza que eu passei por isso, né? Mas vou fingir aqui que eu não sei. Eu imagino que outras dificuldades também venham surgindo ao longo do tempo, porque assim, a gente vai aprendendo a linguagem, mas daí outras coisas surgem. O que que tu viu, que tu foi passando, que tu foi superando, ou que tu ainda enfrenta de dificuldade, que um aluno que está no início da faculdade tem que se preparar, assim, que tu pode adiantar, olha, talvez isso, talvez aquilo. Tem alguma coisa que tu te lembra, assim, no quarto período teve isso, no quinto período teve aquilo, sei lá. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho que começa a entrar aquela questão de você precisa realmente aprender as matérias e não tem como você decorar, porque igual processo. Na minha faculdade, processo são 9 semestres e direito civil são 10. Então, não tem muito como a gente. Ah, não sei, eu aprendi nesse semestre, vou fazer a prova, no semestre que vem esqueci tudo. Você tem que sempre estar lembrando aquilo, principalmente em penal, que a gente usa os princípios para tudo. Em penal, acho que é a matéria que a gente mais vê isso. E o professor ele sempre gosta de fazer provas e perguntas durante a aula que cobrem outros conteúdos. Então, se a gente não sabe, não lembra, fica bem difícil, tem que ficar relendo. Então, acho que essas matérias a gente precisa ter uma revisão sempre frequente, assim, e tentar realmente aprender e não só fazer a prova de um jeito que tire nota e não aprenda. Assim. Perfeito. E aí, Huberto, como é que. Vamos falar agora da gente, assim, como é que foi que eu entrei na tua vida? Como é que tu me conheceu? Onde é que eu apareci, que tu me viu? Eu tava passando, assim, acho que eu tava procurando alguma coisa para fazer, algum curso, e eu vi um Instagram de uma amiga minha da PUC, que ela compartilhou os seus stories falando da semana, da jornada, da semana. Aí eu olhei e falei assim, ah, vou fazer, por que não? Aí eu comecei a ver, eu achei interessante, porque eu já tinha uma professora antes que ela tinha me falado sobre a pesquisa, mas ela falou que era importante, assim, por causa da pandemia a gente perdeu contato e eu nunca fui atrás também. Fui mais essa questão de, ah, existe, mas tá lá, assim. Aí quando eu vi a semana, a jornada, tudo, eu comecei a pensar. Ah, tanto que, não sei se a senhora lembra, mas emiti o boleto e mandei um e-mail para você. Aí eu perguntei, será que vale a pena? Eu mandei várias perguntas e fiquei nessa pensando se valia a pena ou não. Porque fiquei pensando, será que vale a pena o investimento? Fiquei. Eu lembro que eu falei com bastante gente na época, assim, mas realmente valeu muito a pena o investimento. Na época, assim, eu fiquei com dúvida quando eu comecei o curso, mas depois que eu terminei, principalmente quando teve o primeiro evento que a gente publicou, teve aqueles 30 dias para escrever, que eu vi que era realmente possível escrever um artigo em 30 dias. Para mim, antes não era possível, eu pensei que ia demorar muito tempo, ia ter que revisar e revisar e estudar muito, mas eu vi que se você se organizar dá para fazer, e eu acho que essa foi a principal mudança, assim, que eu comecei a, não sei, acreditar mais que eu conseguia fazer as coisas, ser mais capaz e dar continuidade. E assim, quando tu falava para as pessoas, ah, eu tô pensando em fazer um treinamento online de pesquisa, de escrita, o que que as pessoas te falaram?
A maioria das pessoas que eu conversei não eram da área de direito. Então, elas tinham tipo, mas você pode fazer um curso mais específico para tal coisa, não sei, isso é importante. Mas realmente ajudou, porque hoje eu consigo ajudar eles a pegar bolsas, etc. Tanto que eu conversei com meus amigos, que fazem iniciação também, mas no direito e fora do direito, e às vezes eu dou umas dicas para eles, que eu acho que ajuda eles a entender um pouco mais da problemática, como estrutura. Eu acho que é bem interessante isso, conseguir ajudar as pessoas também. Tem que mandar os teus colegas para eu ensinar eles, né? Vai ficar tendo que ensinar para sempre. Olha só, Alberto, me diz uma coisa. Tu já sabia mais ou menos? Tua professora tinha falado de pesquisa, mas o que que tu sabia que era, assim, o que que é escrita? Tu sabia alguma coisa? O que que eram os trabalhos? Não, eu não sabia, tanto que o meu projeto de iniciação, eu dei uma relida nele esses dias que eu voltei, quando ele foi aprovado, depois de, acho que, 4, 5 meses que eu mandei, e era algo desastroso, assim, a estruturação dele. Tava com as referências erradas, tava com algumas incoerências, assim, de pesquisa, mas eu acho que a questão da pesquisa deu um insight, assim, que eu tive essa coragem de enviar o artigo, o projeto, e eu não sei se eu falei para a senhora, mas o projeto ele foi aprovado com nota 10. Mesmo com alguns Então, detalhezinhos. mesmo com os detalhes, eu achei o máximo, assim. Eles gostaram muito da temática, de ser algo super novo, assim, pro contexto. E Então, tu, eles gostaram. e tu tinha um pouco de receio, então tu acha que, assim, tu ganhou aquela confiança de ir lá e fazer. É isso? Foi isso, exatamente. Principalmente na mentoria que a gente teve de 1 hora, que eu tava pensando, aí você falou, faz e manda, é, pensa nesses temas, você pode escrever desse jeito, não precisa ser algo tão específico, você pode comparar uma jurisprudência de um tribunal. Aí eu comecei a pensar que realmente podia ver muitas coisas. Antes eu tinha muita dificuldade de ver um problema em alguma coisa. Eu observava e tentava e não achava. Para mim já estava tudo pronto, assim. Mas agora já ao contrário. Qualquer coisa que eu já vejo um problema e acho que tenho que escrever sobre aquilo. É verdade, eu tenho muitas ideias. E me diz uma coisa, lá na tua faculdade, eles incentivam a pesquisa? Como é que funciona lá? Na faculdade, eu acho que eles incentivam com o projeto de iniciação, tem muitos grupos de pesquisa, grupos de estudo, só que eu acho que fica seleto ao grupo que realmente quer, assim. Eles não têm muita propaganda, mas quem tem interesse consegue pesquisar, consegue fazer. Um problema dos grupos de pesquisa que eu participei foi que a gente vê a parte mais do conteúdo, discute, então a gente aprende a matéria, só que a gente normalmente não produz. Eu acho que esse é um problema. Tanto que eu participei já de 3 ou 4 grupos e fiz somente um artigo. Foi uma espécie de um memorando em grupo para divulgar, e o outro foi um projeto, mesmo um projeto de lei, mas era com muita gente, de graduação, doutorandos, mas normalmente a gente não produz nada, assim. Eu tenho a A impressão que gente pelo menos... fica... Desculpa, Heriberto, te cortei, pode falar. Pode falar, Pro. Não, que eu tenho a impressão, pelo menos da minha experiência, muita experiência dos meus alunos, que os projetos muitas vezes acabam ficando muito na teoria, o aluno não aprende a escrever um trabalho, ele não publica, não constrói currículo. E aí por isso que o treinamento ele é mais focado em vamos lá, vamos escrever, vamos lá, quero ver trabalho, quero ver resultados. E me diz uma coisa, Alberto, como é que é? Tem bolsa de pesquisa também na tua faculdade? Tem sim, mesmo sendo particular, tem a bolsa CNPq. Eu acho que o que muda da pública é que tem a FAPESP também, que o valor é um pouco mais alto. Mas a CNPq tem a bolsa CNPq, que é um auxílio, né, de R$ 400. E tem como você fazer pesquisa também sem fomento. E para os alunos da PUC que não são bolsistas, tem a bolsa CESTEP, eu acho, alguma coisa assim. Eu não entendo muito dessa, que eu não cheguei a ler o edital. Mas é outra forma de bolsa e essa é com fomento também, só que é um pouco menor o valor. E tu foi bolsista, né? Ou é ainda? Oi. Sou. E eles te cobram o quê, assim? É trabalho árduo? Tu tem que estar lá? Como é que é? Eles pedem um relatório a cada 6 meses, um relatório que vai ser o relatório parcial de pesquisa, que eu vou entregar em fevereiro, no finalzinho, e depois eu vou ter que mandar o trabalho pré-pronto, o trabalho pronto e apresentar. São basicamente essas as cobranças. Não tem que fazer hora, não tem que, sei lá, trabalhar pro professor. Não, eu acho
pelo menos no direito, eu acho que é mais tranquilo, assim. No direito a gente precisa mais fazer a pesquisa, então, não sei, talvez você possa fazer a pesquisa de iniciação em 1 mês ou em 12 meses, mas eu acho que essa questão de você poder fazer um pouquinho sempre para ir melhorando e melhorando, que é o que eu tento fazer mais ou menos com os projetos. Eu tento escrever um artigo sobre uma parte da minha iniciação científica para já aproveitar para publicar e depois usar para escrever a iniciação. Perfeito. Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas esse dinheiro aí é muito pouco, prof. Vai, R$ 400, pessoal, ainda é assim, né? Só que assim, gente, você, é o que eu falo, você tá recebendo dinheiro para escrever e para pesquisar, em casa, às vezes. Tu não tem que estar lá, tu não tem que, enfim. Então é isso que eu falo, professor, é muito pouco dinheiro, mas não é um emprego, né? É um negócio que tá extra, além de tudo que tu faz. Uhum. Então, assim, eu gosto que tu fale que não é um negócio assim de tenho que estar lá batendo ponto, ficando 6 horas por dia. Não é um estágio, é bem diferente, é uma coisa diferente, não é isso? Sim, com certeza. E tem bem mais flexibilidade, não sei, você pode falar com o professor, aí vocês fazem metas, vamos publicar, não vamos, vamos começar a discutir sobre isso, marcar algumas reuniões. Eu acho que isso é bem legal. E Huberto, tu vai ter que fazer um trabalho, bom, tu fez já um monte de coisa, a gente já vai conversar sobre isso, mas se tu não tivesse participado do treinamento, se eu não tivesse te orientado, como é que tu te sentiria para dar seguimento a isso, escrever um trabalho antes do treinamento? Como é que tu ia fazer? Nossa, não sei. Eu provavelmente faria do jeito que eu tinha costume de fazer, que era um jeito meio estranho. Eu sempre eu acho que é o jeito que é comum, não estranho, mas é o jeito errado, né? De começar pela introdução, aí com a introdução você delimita o que você vai fazer no trabalho inteiro e força uma conclusão. Pelo menos eu acho que era assim que eu faria, né, o trabalho, que é o que eu fazia antes da pesquisa. E é Mas hoje tu tá tranquilo? Como é que tu te sente hoje para fazer isso? hoje eu me sinto tranquilo, como já estruturei vários trabalhos, temas e submeti alguns já foram aprovados também. Eu acho que a gente se sente mais tranquilo, que a gente vai fazendo, cada vez vai ficando mais fácil. Tanto que o primeiro trabalho foi 30 dias para fazer, o resumo expandido. E esses dias a gente escreveu um trabalho em 7 dias e submeteu, aprovou e apresentou. Foi algo que antes para mim seria impossível, mas eu percebi que é algo tranquilo de fazer. E aí, tu te lembra de quantos já escreveu, já submeteu, já apresentou? Porque ultimamente teve bastante coisa, né? Eu acredito que deve ter em torno de uns 6 trabalhos, 6, 7. Eu entrei para pesquisa e logo em seguida eu comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu deixei a escrita um pouco de parada, né? Porque eu não estava conseguindo dar conta do curso que eu estava fazendo para o estágio, outras coisas de preparação. Aí eu deixei a escrita um pouco de lado, mas sempre estava pensando nela. E quando eu tive não, agora eu estou mais calma aqui no estágio, eu estou conseguindo lidar bem, estou conseguindo, terminei os cursos que eu tinha que fazer, aí eu voltei para a escrita agora e estou dando um gás. Não, e tu vê que tu entrou pro treinamento em janeiro do ano passado, aí tu ficou um tempo meio parado, mas é bastante trabalho que tu escreveu, que tu apresentou e que tu publicou em pouco tempo, né? Então, assim, eu acho que mesmo parado, a quantidade de trabalhos que tu conseguiu fazer é bastante. E me diz uma coisa, Roberto, a gente fala de escrita, a gente fala de escrever melhor, mas tu sente que nessa experiência tu ganhou outras coisas? A tua oratória, como que foi para participar dos eventos? O que que tu sente que o Huberto mudou depois da experiência? Eu acho que bastante coisa. Principalmente, eu acho que o principal é a mudança na mentalidade, né? Que a gente começa a perceber que se a gente quiser, a gente consegue. É só ter o foco ali para fazer realmente e ter a dedicação. Porque realmente percebe que sempre vai faltar tempo. Eu acho que é algo certo, assim. Sempre vai faltar tempo, você nunca vai ter tempo suficiente para fazer tudo que você quer, mas se você colocar uma atividade a mais, você vai conseguir fazer essa atividade com o mesmo desespero de terminar que as outras. Só que eu acho que você, colocando aquilo e fazendo, você consegue. Tanto que você vai se programando e fazendo, que é algo que acontece. Mas as mudanças na oratória, eu acho que eu percebi que eu melhorei bastante, principalmente com as apresentações de congresso, que a primeira foi muito difícil, eu fiquei muito nervoso, mas o segundo já foi soltando mais, e cada vez que vai passando, você vai ficando mais tranquilo. Você vai percebendo que você está falando com pessoas que são, entre aspas, muito melhores que vocês, são doutores, mestrandos, mestrados, e eu acho que isso dá uma tranquilidade, sendo que você está falando com pessoas ali meio que de igual para igual, sendo graduando, então você vai ganhando uma confiança maior na sua fala.
Perfeito. Pode nos contar como é que foi essas duas apresentações? A primeira lá em março, abril, e a última que a gente teve aqui no final do ano. Você lembra como é que foi? A primeira eu lembro bem vagamente, assim, a gente entrou numa sala virtual com bastante gente, aí eles iam chamando. Eu, por sorte, assim, fiquei no final da lista, fiquei desesperado o dia inteiro, ansioso para apresentar, mas deu tudo certo. Na hora de apresentar, eles dão normalmente 10, 5 minutos, no meu caso foi 10 para falar, e depois eles fazem umas perguntas. Mas as perguntas são mais sobre o trabalho, talvez alguma opinião sua específica sobre alguma coisa que possa acontecer no futuro, algum projeto de lei, ou eles entram tipo, ah, fulano que escreveu tal trabalho, você acha que daria certo uma relação assim? Tem essa discussão que eu acho que é bem interessante, você pega pontos, dicas que ajudam bastante. No primeiro eu não peguei tantas dicas, mas nesse último, foi em dezembro ou novembro, não lembro agora. Em dezembro, acho que foi. Foi dezembro, né? Eu peguei bastante dica, que eles falaram, seu trabalho tá bom, mas podia dar uma aprofundada nessa parte, podia falar mais sobre isso. Aí o outro professor falou que já tinha escrevido alguns trabalhos na área tal, que era superendividamento, principalmente relacionado a consumo de shoppings, essa coerção. Aí eu achei bem interessante, anotei para pesquisar. Eu acho que essas apresentações dá pra gente crescer bastante e ver onde a gente tá com algumas falhas no trabalho. Legal. Eu me lembro que nessa segunda tu pegou várias dicas mesmo, eles ajudaram, né, a construir mais, a dar seguimento. Uhum. Tu é tímido, Roberto? Tu acha que tu é uma pessoa tímida? Eu me acho uma pessoa tímida. Principalmente quando eu preciso falar, assim, com apresentação. Quando eu não conheço muitas pessoas, eu fico bem nervoso. E tu acha que tu tá conseguindo melhorar um pouquinho isso com essas últimas experiências? Com certeza. Eu acho que quando a gente começa a sair da zona de conforto, as coisas começam a fluir um pouco melhor, assim. Então, se desafiar para apresentar um trabalho que você escreveu é um bom caminho para começar a perder um pouco dessa timidez. Então vale a pena passar por isso tudo? Vale, porque quando você apresenta o trabalho, você vê que as pessoas gostaram, fazem perguntas, você sente como um dever cumprido e você já fica querendo apresentar outro para as pessoas, ter essa discussão, esse aprendizado. E realmente vale a pena essa saída da zona de conforto. E querendo ou não, na profissão do direito a gente precisa falar. Então, é unir o útil ao agradável. A gente pesquisa, publica, ganha currículo e ainda destrava. Perfeito, que ótimo. Tu sente, Huberto, que tu mudou de janeiro do ano passado, depois de tudo que tu viveu até aqui, esse um ano que teve várias situações que tu viveu, mas a pesquisa dentro disso tudo, o Huberto, ele é um Huberto diferente? O que que foi que mais mudou, assim? Eu acho que foi a questão mais de responsabilidade, de pensar que a faculdade ela não precisa ser o centro de tudo. Você vai estar fazendo a faculdade, mas você pode fazer a faculdade junto com várias outras coisas. Essas coisas vão te ajudar a ter um currículo, vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a seguir a faculdade, a se destacar em algumas partes. Eu acho que esse é um ponto importante, ainda mais em questão de pandemia, que as aulas estavam um pouco mais, algumas matérias um pouco mais fracas, os professores um pouco mais motivados, outras os professores estavam motivados ainda, mas eu acredito que seja algo para dar um gás, assim, ajudar a manter o foco. E tu sente hoje que tu tem capacidade de alcançar os teus sonhos, os teus objetivos, que o teu futuro tá bem encaminhado? Eu acredito que sim. Como você vai pesquisando, vai começando a criar esse currículo, acho que você começa a se destacar e, querendo ou não, você vai escrevendo, você vai começando a aprender cada vez mais aquela área. Às vezes você sabe mais que seu orientador sobre o tema. Isso é algo que vai te dando um know-how e te prepara para o futuro, tanto para, não sei, encaminhar para um mestrado, conseguir publicar alguma coisa para ajudar o escritório que você está. Acho que tudo isso ajuda bastante. Perfeito. E tu sente que tu tá impulsionando a tua carreira no direito com tudo isso? Eu sinto sim, eu acredito que antes da escrita e após a escrita mudou bastante, somente essa parte de direito, que eu comecei a entender, meio que abrir os olhos, assim, o que precisava ser feito, tudo que precisava ser mudado, e eu comecei a me dedicar mais, a estudar mais, a ler mais, e isso mudou bastante coisa. E eu acredito que sem a pesquisa, sem a, não sem a pesquisa, mas eu acho que
principalmente o treinamento, a mentoria e a pesquisa mudaram muita coisa que vão fazer um impacto pro resto da vida, assim, sem sombra de dúvidas. Legal. E, Huberto, tu foi uma pessoa que pensou muito, né, em fazer investimento, não fazer, e agora a gente está com o treinamento com as matrículas abertas e tem muita gente que está com a mesma dúvida. E aí talvez eles pensem que eu vou largar eles lá, que tipo, é só mais um treinamento, que eu sou uma estelionatária, que eu só quero vender treinamento. O que que tu diria? Porque tu foi uma pessoa que foi lá e pagou pra ver. E ficou e gostou. O que que tu diria para as pessoas que estão com esse medo, que é o dinheiro, enfim, o que que tu diria para elas? Eu diria que não precisa ter medo, porque esses dias o artigo que a gente submeteu para a revista o UFSC, que Ah, foi agora, eu mandei o artigo para você revisar, acho que no dia 27, e você devolveu para mim dia 28, 1h30 da manhã. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, 1h30 da manhã, ela me mandou mensagem. desculpa, Aí, né? não, eu não sei se você viu, mas eu respondi tipo 6 da manhã, que eu tinha que fazer exame de sangue no outro dia. Eu nem vi que a mensagem à noite. Eu acho que isso prova, assim, o comprometimento, porque eu não tinha costume de mandar tanta mensagem, porque eu achava que eu ia incomodar, mas agora eu tô incomodando um pouquinho mais, mandando mensagem, perguntando de temas, É assim que tem mandando que ser. evento, possibilidade, e você sempre respondeu, super atenciosa, falava, não, acho que é assim, assim, principalmente referências. Eu lembro que referências eu perguntava muito, eu não sabia nada de referências, nada. E eu sempre errava, mas tô aprendendo a fazer referência. Eu me lembro do teu primeiro trabalho e a evolução que tu teve é imensa, 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 porque teu primeiro trabalho, como é normal, eu sempre brinco, o primeiro trabalho que eu pego do aluno sempre é aquela pedra que a gente tem que lapidar. Mas com o tempo a gente vai lapidando e esse é um conhecimento que tu não perde. Eu vou te lapidar, tu não vai voltar a ser a pedra, tu vai estar cada dia mais diamante, entendeu? Então é isso. É uma melhora constante. E para mim é super importante que vocês tenham isso. Mas então tá, Alberto, tu quer deixar alguma mensagem, quer alguma coisa que tu queira falar? Acredito que a mensagem é a pesquisa, mesmo que a gente pense que é algo mais para professores e etc., é algo que serve para todo mundo, somente no caráter de você ter autoconfiança para pesquisar, para fazer coisas do dia a dia. Eu acho que isso é uma segurança que você ganha que é muito importante. Porque, querendo ou não, no trabalho a gente vai se deparar com questões de a gente nunca estudou aquela matéria, principalmente as questões mais específicas que a gente encontra no trabalho. A gente não tem nem essa grade, assim, digamos, na faculdade, e a gente precisa se virar. Então, a gente vai ter que pegar ali, revirar a lei, procurar doutrinadores, e mesmo que a gente não escreva algo, a pesquisa vai ajudar a gente a ter esse caráter mais crítico, como pesquisa, como faz. E a gente tem que entender que a faculdade também não vai conseguir dar todo o conteúdo pra gente, nem perto do que a gente precisa. Então, a gente precisa escolher as áreas ou ir arriscando, não sei. Gosto de tais áreas, vou escrever sobre isso, não gostei, vou escrever sobre aquilo, gostei. Aí vai se aprofundando, vai selecionando um recorte menor ou maior. Eu acho que a gente precisa, todo mundo precisa continuar pesquisando, escrevendo e contribuindo com a ciência brasileira. Perfeito, Alberto. Muito obrigada. Você saiu muito bem. Obrigada por estar aqui conversando com a gente. Eu ainda tenho que conversar contigo, marcar muita coisa aí, ver umas coisas, mas obrigada por ter aceitado o convite, ter desafiado. Que tá aqui também não é para qualquer um, é para quem tem coragem de vir falar. E o meu sonho é poder Né? chamar todo mundo, ó. Eu tanto fiz, que agora tu chegou e veio, fez e foi super bem. Então, muito Depois obrigada. de a primeira vez eu recusei. Eu lembro que eu falei que eu fiquei com vergonha, mas agora eu falei, não, preciso realmente falar, porque a escrita mudou muito o meu ponto de vista sobre o direito, sobre tudo, e eu tinha que passar um pouco essa questão para todo mundo, porque a gente pensa que um curso não vai mudar tanto, assim, mas quando você vê a questão do curso, principalmente a sua ajuda de incentivar, eu acho que a questão do incentivo para fazer, falar, não, eu tô aqui, é dessa forma, tá errado aqui, mas se eu fizer isso, 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 tá certo. Eu acho que essa questão é a principal, assim. Porque quanto mais a gente vai tentando, errando, acertando, escrevendo, a gente vai aprendendo e a confiança que a gente adquire e a capacidade de pesquisar é o principal. E eu acho que é o que mais vale, assim, realmente. Perfeito. Então tá, Alberto, muito obrigada. Já usei bastante do teu tempo hoje.
A gente conversa depois, mas por aqui a gente encerra. Vamos agradecer quem nos acompanhou até no fim. A prof acabou esquecendo aqui de ativar os comentários, mas com certeza tinha muitos dos teus amigos aqui te assistindo, dos teus colegas conhecidos, o povo aí vai conseguir. Eu vou deixar essa live salva aqui. Mas era isso, Roberto. Muito obrigada. A gente segue conversando. Obrigado, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau.